Fala jovem, tudo de boa com você? Guilherme Matar aqui na área, trazendo mais um episódio do nosso Esquenta para a Copa do Mundo de 2026. E o assunto da vez vai ser a seleção de Gana. Vou falar um pouquinho sobre a participação mais emblemática ganesa na história dos mundiais de futebol de campo masculino, que foi a da Copa do Mundo de 2010, quando Gana chegou até as quartas de final. Bom, naquela época Gana estava fazendo apenas a sua segunda Copa do Mundo. Ela tinha estreado em mundiais 4 anos antes, em 2006, chegou ali às oitavas de final, sendo eliminada pelo Brasil que defendia o título do pentacampeonato conquistado na Coreia do Sul e no Japão naquela ocasião. 4 anos depois, Gana voltaria aos mundiais e ela tinha tido algumas campanhas de relevo internacional antes da Copa da África do Sul chegar. Por exemplo, em 2009, a equipe de Gana tinha sido campeã mundial sub-20, batendo o Brasil na decisão dessa competição de base, nos pênaltis, e alguns caras que foram titulares nessa decisão contra o Brasil estariam sendo utilizados como titulares na Copa do Mundo da categoria principal em 2010. Posso citar o Samuel Nkum, que entra na equipe no lugar do Tagoe, que tinha sido titular no lado direito do ataque ganês na fase de grupos, e aí o Nkum passa a jogar no mata-mata. Jonathan Mensah foi titular na zaga de Gana em 3 confrontos contra Austrália, Alemanha e Estados Unidos. O André Ayew, que começou jogando as 4 primeiras partidas, acabou suspenso no jogo de oitavas de final contra os Estados Unidos e ficou de fora do confronto de quartas contra o Uruguai. Outro cara que eu posso mencionar, que foi um dos egressos da Copa do Mundo Sub-20 de 2009, que não chegou a ser titular na Copa de 2010, mas teve participação que vale destaque, é o Dominic Adia. Ele foi utilizado ao longo de confrontos contra a Alemanha e o Uruguai, e nesse jogo contra o Uruguai ele participa de algumas situações que são importantes de se mencionar, que eu vou falar mais adiante quando chegar a hora de comentar essa tão incrível partida. Além desse título de base conquistado em 2009, Gana no comecinho de 2010, já na categoria principal, tinha sido vice-campeã da Copa Africana de Nações, perdendo a decisão pro Egito, sob a batuta do treinador Milovan Rajevac. Meses depois dessa campanha finalista na Copa Africana de Nações, quando a Copa do Mundo chega, a equipe de Gana é posta num grupo que tinha Sérvia, Austrália e Alemanha. E ela estreia contra a equipe da Sérvia, numa partida que o técnico Milovan Rajevac teve que enfrentar do outro lado a seleção do seu país natal. A equipe de Gana vence esse confronto por 1-0, com um gol marcado de pênalti aos 38 do segundo tempo pelo centroavante Asamoah Gyan, um cara que seria determinante em vários momentos na campanha de Gana. Muito que bem, na segunda rodada então, a seleção ganesa vai enfrentar a Austrália e mais uma vez o Gyan seria decisivo numa batida de pênalti. A Austrália sai na frente e Gana ainda no primeiro tempo consegue igualar para 1-1 numa batida convertida pelo Gyan na marca da cal. Esse pênalti é até um tanto quanto premonitório, porque ele é originado numa situação em que o australiano Kewell evita com o braço o gol de empate de Gana. É uma situação um pouquinho diferente daquela que seria vista no lance do Soares nas quartas de final, porque no caso do Kewell, o Kewell estava posicionado ali rente à linha e a bola que bate no braço dele entreaberto. O Kewell acaba expulso e, na sequência, o Gyan converte a penalidade, dando números finais à partida, que termina 1-1. E uma curiosidade dessa partida de Gana contra a Austrália é que o Carlos Eugênio Simon, brasileiro, foi 4º árbitro. E ele, Simon, seria o apitador, o juiz principal do último jogo de Gana na fase de grupos contra a Alemanha. Esse confronto contra a Alemanha teve um duelo particular de irmãos, porque de um lado você tinha o titular na lateral esquerda da Alemanha, Jerome Boateng, enfrentando o titular do meio-campo de Gana, Kevin Prince Boateng. E quem levou a melhor foi o Boateng, que defendia a Alemanha. Os alemães venceram por 1-0, com um gol marcado pelo Ozil, já no segundo tempo. E aí Gana termina a fase de grupos em segundo lugar, atrás justamente dos alemães. Consegue passar pela Austrália no saldo de gols, terminam empatados, mas o saldo ganês foi superior ao do Socceroos, o que garantiu Gana como a única seleção da África, na Copa de 2010, a se classificar para as oitavas de final. Mesmo a Copa do Mundo sendo no continente africano,
As demais equipes daquele continente não conseguiram chegar aos playoffs. Gana, então, nas oitavas de final, vai enfrentar os Estados Unidos, sai na frente desse confronto de oitavas logo no comecinho com um gol do Kevin Prince Boateng. A equipe americana empata de pênalti, com um gol marcado pelo Donovan. O jogo vai para a prorrogação e quem decide, novamente, é o Asamoah Gyan. Ele que tinha feito o gol da vitória na estreia, tinha feito o gol que determinou 1-1 na segunda rodada da fase de grupos. Dessa vez marcou o gol na prorrogação, que definiu a vitória de Gana por 2-1 e fez Gana classificar para as quartas de final. O que era, inclusive, o maior patamar que os times africanos tinham conseguido em Copas do Mundo até então. Você tinha tido Camarões chegando nas quartas de 90 e tinha tido Senegal chegando nas quartas de 2002. Então Gana já fazia história por estar nas quartas e tinha essa expectativa de repente se tornar o primeiro time da África semifinalista. Então acontece aquele grande, aquele emblemático duelo contra os uruguaios, em que Gana sai na frente com um gol marcado pelo Muntari, que naquela ocasião estava fazendo sua primeira e única partida como titular, ele que entrou no lugar do André Ayew, né? O Ayew era o titular do lado esquerdo do ataque de Gana, foi suspenso, aí o Muntari entrou no lugar dele. A equipe do Uruguai consegue o gol de empate com o Forlan, que viria a ser o melhor jogador da Copa. O gol do Forlan do empate é marcado numa cobrança de falta. O jogo termina 1-1, vai para a prorrogação, até que no finalzinho do segundo tempo da prorrogação acontece aquela situação em que o Soares, por 2 vezes, o atacante uruguaio, consegue impedir gols de Gana. Primeiro de uma forma legal, com o membro inferior, e depois fazendo uma defesa. O primeiro lance é uma finalização do Appiah, que tinha entrado no decorrer do jogo. A jogada segue, e então numa cabeçada do Adiá, que era um dos campeões mundiais juvenis sub-20, o Soares faz aquela defesa. E o que é engraçado nesse lance é que do lado do Soares você tinha o camisa 4 do Uruguai, o Fusilli, que também faz uma ação de defesa com o braço. Ele sobe na bola com o braço bem erguido na tentativa de repente evitar da maneira que pudesse um potencial gol de Gana. Por conta dessa defesa do Soares, como se fosse um goleiro, ele acaba expulso pela arbitragem. O Asamoah Gyan vai para a cobrança do pênalti que é marcado e acerta o travessão do Muslera. E o que é mais incrível, a partida termina, o segundo tempo da prorrogação termina logo depois da cobrança do Gyan. Ou seja, se o Gyan convertesse aquela batida, é muito provável que Gana venceria o jogo e se tornaria a primeira equipe africana a chegar numa semifinal de Copa. O Gyan, centroavante que tinha convertido 2 penalidades na fase de grupos, que tinha marcado 3 dos 5 gols ganeses em toda aquela Copa, acabou desperdiçando essa cobrança, mas na disputa de pênaltis ele teria a coragem de ser o primeiro batedor da equipe africana e dessa vez ele acertaria a cobrança. Ele chuta a bola no canto superior esquerdo e faz. Só que, para tristeza de Gana, a equipe uruguaia acabaria vencendo por 4-2. O goleiro Muslera defenderia 2 batidas. A batida do zagueiro John Mensah, capitão da equipe, e a batida do Adiá. O Uruguai então encerraria a disputa de penalidades numa cavadinha de Louco Abreu, uma de suas especialidades, e avançaria para as semifinais, encerrando essa tão marcante campanha de Gana na Copa da África do Sul. É isso, jovem. Esses eram os aspectos que eu queria mencionar na participação de Gana na Copa do Mundo de 2010, em que a equipe chegou até as quartas de final e ficou muito próxima de alcançar a semi. Um abraço, até a próxima.